Sabe, tipo, normalmente quando a gente pensa na ideia de um espelho, Uhum. a gente imagina aquele objeto bem simples, né? De vidro que fica pendurado no banheiro. A luz bate nele, reflete e nós vemos exatamente o que está lá. Exato, é uma física básica. E até meio reconfortante se a gente pensar bem. Sim, super direto. O cabelo meio bagunçado de manhã, a cara de sono, a camisa amassada. É um processo que não esconde segredos. É um reflexo literal, né? Instantâneo e totalmente inquestionável daquela realidade física ali naquele milissegundo. Não tem interpretação, é só o que a luz devolve para os nossos olhos. Mas, e quando o espelho não é feito de vidro e prata? E se o espelho for, na verdade, um ser humano? Nossa, aí a dinâmica muda completamente. Pois é, uma figura tão colossal, sabe? Tão onipresente na nossa cultura, que a humanidade inteira olha para ela e, de repente, essa física simplesmente se quebra. A pessoa deixa de ser pessoa, né? Exato, as pessoas param de ver o indivíduo que está refletido ali e começam a enxergar, tipo, os seus próprios desejos, os próprios medos, as próprias fraturas internas, e é exatamente para dentro desse espelho distorcido que a gente vai saltar na nossa exploração de hoje. Uma premissa fantástica. A nossa missão é investigar como ícones globais se transformam nessas projeções da nossa mente coletiva. Nós vamos mergulhar num ensaio fascinante chamado Atravessar o Véu, o legado do intocável. Um texto denso e muito revelador. Muito. Foi escrito por Elder, que se descreve como um fotógrafo, músico e um, abre aspas, observador além do véu. E, só para deixar super claro desde já, o nosso objetivo aqui não é de forma alguma debater fofoca de tabloide ou ficar julgando a vida pessoal dessa figura. Com certeza não. E acho que é bem aí que está a verdadeira genialidade desse texto. O ensaio faz um movimento assim brilhante. Ele tira aquela lente microscópica que a mídia adora colocar em cima do ídolo. Aquela lente focada em cada microescândalo, né? Exatamente. Ele pega essa lente e vira ao contrário. Ele usa isso para examinar o impacto que essa figura teve no corpo coletivo da humanidade. É uma mudança radical de perspectiva. A gente deixa de olhar para o indivíduo no palco e passa a olhar para nós mesmos sentados na plateia. Certo, então vamos destrinchar isso por partes, porque o texto toca numa ferida muito específica logo de cara. Para a gente compreender esse espelho global, o ensaio nos puxa para a fundação absoluta da carreira dele. A base de tudo. E o autor diz algo pesado ali. Ele afirma que o talento, nesse caso extremo, não foi uma escolha criativa. Foi tipo um destino treinado. Destino treinado, nossa, isso é forte. Muito forte. O Jackson 5, por exemplo, não é descrito como uma historinha feliz de irmãos fazendo som na garagem que, deram certo. A fonte descreve aquele ambiente como uma fábrica de precisão emocional e musical. Sabe essa expressão, fábrica de precisão emocional? Ela carrega um peso psicológico absurdo se a gente parar para analisar a fundo. Como assim? Pensa no que significa na prática. A emoção, que é normalmente a parte mais orgânica, confusa e, imprevisível de qualquer arte. A parte que nos faz humanos, né? Isso. Essa parte foi totalmente sistematizada, dissecada, ensaiada 1000 vezes e repetida até bater numa exaustão puramente mecânica. O texto meio que nos obriga a lembrar que por trás de todas aquelas roupas brilhantes, dos holofotes, De toda aquela aura mágica. tinha simplesmente uma criança de 7, 8 anos de idade. E essa criança cresceu sob um nível de pressão e disciplina implacável que, olha, a imensa maioria dos adultos jamais suportaria sem colapsar. E o autor pontua de um jeito bem melancólico que o menino dentro dessa máquina nunca conseguiu sair de lá totalmente. Putz, isso dá um nó na cabeça. Ouvindo você falar, é quase como se a indústria tivesse programado um algoritmo de altíssima complexidade. Uma boa analogia. Pensa bem, os produtores e o ambiente escreveram aquele código perfeito para o sucesso financeiro e artístico certo. E o menino é o hardware que executa esse algoritmo. Ele entra no palco e roda o loop. Roda o loop perfeitamente. Ele faz o giro no tempo exato da batida, canta com aquela precisão cirúrgica, arranca os aplausos calculados e gera o lucro esperado. Mas é aqui é que dói. Existe um elemento humano, uma alma infantil real que está ali, presa no meio desse laço de repetição. Sufocada pelo próprio código. Exato.
O algoritmo funciona impecavelmente para os olhos do público, mas a longo prazo, essa humanidade que está ali aprisionada começa a dar bug, começa a gerar falhas de sistema na vida real. A minha pergunta é, como é que essa exigência por uma perfeição robótica na infância afeta a capacidade de um indivíduo se relacionar com o mundo real mais tarde? Bom, o que é fascinante aqui e até assustador, para ser honesto, é que o próprio conceito de mundo real simplesmente se desintegra para alguém que foi forjado nessa fornalha. Desintegra? Totalmente. O mundo real que a gente conhece de, ir na padaria, ter interações banais, pegar um ônibus, isso nunca existiu para ele. O ensaio argumenta que essa fissura profunda entre o homem público e o ser humano privado, com a infância interrompida, é a verdadeira gênese da fase solo dele. Ah, a ruptura. Exato. Quando ele rompe com a dinâmica familiar e vai para a carreira solo, o autor até recusa usar o termo evolução artística. Ele chama isso de uma implosão cultural. Implosão cultural. Faz muito sentido. Porque toda aquela dor reprimida, a genialidade e o trauma da máquina colidiram de uma vez. E quando explodiram, eles literalmente redesenharam a história da música pop. Faz todo sentido usar implosão, porque não foi só lançar um disco novo com som bacana. A arte deixou de ser só entretenimento de rádio, né? Exato, virou outra coisa. A dança virou uma linguagem nova, super agressiva. O som virou um fenômeno coletivo absoluto que dominou o planeta. Ele deslocou a indústria fonográfica inteira do eixo, reescreveu como um videoclipe deveria ser feito, e o mais louco, ele fez isso sem pedir licença para ninguém. Mas como o ensaio nos alerta muito bem, deslocar um mundo do seu eixo cobra um pedágio altíssimo. E o preço, invariavelmente, é essa perda da humanidade primária. Quando a pessoa atinge esse nível de disrupção, ela meio que perde o direito de ser só um indivíduo comum. Fica inatingível, né? E essa perda da humanidade leva a gente direto para a próxima fase dessa jornada, que é quando a escala da fama se torna francamente desumana. É o ápice do processo. O texto aponta que ao chegar no topo absoluto da montanha, ele deixou de ser um artista de carne e osso. Ele passou a ser um símbolo. E tem uma frase da fonte que me marcou demais, que é: símbolos não pertencem a si mesmos. É uma constatação muito cruel, mas muito real. Demais. Toda aquela perfeição técnica transformou ele numa tela em branco colossal. E, o que o mundo faz quando vê uma tela em branco desse tamanho? A gente começa a projetar tudo nela. Projetamos genialidade, pureza, mas também estranheza, controvérsia, ruína moral, tudo ao mesmo tempo. O autor defende que quando alguém vira esse espelho global, a pessoa desaparece. Ela deixa de ser vista e passa a ser puramente interpretada. E interpretação é projeção. É uma dinâmica muito predatória, sabe? A identidade original é soterrada pelas narrativas que a massa decide criar na hora. O autor até usa termos que sugerem um processo quase canibalístico da nossa cultura pop. Canibalístico. No sentido de que o público literalmente devora a pessoa real até não sobrar nada do indivíduo. Fica de pé só a imagem, sabe? Só o holograma que a multidão precisa ver. O público consome a música, sim, mas consome a entidade também, transformando ele no que for conveniente para o momento cultural. Mas olha, peraí um pouco. Aqui a coisa fica realmente interessante. Porque, ouvindo você falar sobre essa projeção toda da massa, me vem uma dúvida. A gente fala como se o público fizesse tudo sozinho, né? Como se a massa fosse o único agente ativo. Entendo onde você quer chegar. Isso não tira um pouco da agência do próprio indivíduo? Quero dizer, a gente vê isso o tempo todo hoje. No Twitter, no Instagram, a gente elege heróis na segunda-feira e transforma eles em monstros na sexta. Mas o artista não tem um papel ativo em alimentar essa máquina. Eles não moldam esse avatar com excentricidades de propósito para manter o mito vivo. Olha, essa é uma provocação excelente. Se a gente conectar isso ao quadro geral de como as multidões se comportam, a gente esbarra num paradoxo gigantesco da nossa espécie. Qual paradoxo? A sociedade moderna, por mais tecnológica e cética que seja, ainda é profundamente viciada em criar mitos. Nós precisamos desesperadamente de deuses e de monstros modernos para lidar com o que a gente não consegue explicar sobre nós mesmos.
Então, respondendo ao seu contraponto, sim, o artista definitivamente começa moldando o avatar. Ele veste a jaqueta de cristais, usa aquela luva brilhante. Cria movimentos que desafiam a gravidade. Ele exerce, sim, muita agência no começo para construir essa mística toda. Ele joga o jogo. Exatamente, ele joga o jogo. Mas o ponto de virada é que a força de bilhões de pessoas projetando coisas em você não é algo que dá para controlar. É tipo tentar surfar um tsunami. Chega a um ponto crítico em que a verdade factual é esmagada pelo que o coletivo simplesmente precisa que o símbolo seja. Nossa. Se o inconsciente coletivo de uma década precisa de um mártir, ele vira o mártir. Se precisam de um vilão para expurgar as culpas, ele vira o vilão. A agência inicial é totalmente engolida pelo buraco negro do mito que ele mesmo ajudou a criar. Que loucura! E o mais impressionante disso tudo é que o ensaio argumenta que o símbolo não fica lá parado, apanhando dessa avalanche de forma passiva. Ele reage. A própria arte vira um confronto. Sim, um confronto muito potente. O autor fala com todas as letras que a existência dessa figura foi abre aspas, confronto silencioso com estruturas de poder e com a indústria. A arte abordava a desigualdade, a humanidade marginalizada, mas não num palanque de políticos. Fazia isso pela presença artística. E tem outra sacada fenomenal aqui. Sua arte não explicava o mundo. Ela expunha o mundo. E expor o mundo sem um manual de instruções incomoda profundamente. Obriga a sociedade a olhar para as próprias feridas que ela tenta esconder. Exatamente. E para ilustrar isso, o ensaio faz comparações históricas brilhantes. O autor não cita outros cantores pop, ele cita tipo Sócrates. Sócrates não deixou um livro escrito, mas fazer perguntas incômodas desestabilizou Atenas. Ele cita Bruce Lee, que com a fluidez dele se rebelou contra as estruturas rígidas das artes marciais orientais. O famoso seja como água, né? Isso. E cita o Muhammad Ali, que usava esquivas com as mãos abaixadas no ringue como uma linguagem universal de resistência civil. Ou seja, nenhum deles estava só batendo ponto no trabalho técnico. Perfeito. O autor coloca esse artista pop exatamente nessa mesma camada histórica. São legados que não debatem regras numa mesa. Eles só acontecem. Eles se impõem na realidade e viram impossíveis de ignorar. As narrativas dos tabloides mudam a cada década, mas o impacto sísmico fica cravado na nossa cultura. Olha, isso tudo faz muito sentido no papel, mas eu confesso que eu fico me perguntando sobre a mecânica disso na prática. A fonte diz que a arte dele não explicava, mas expunha o mundo. Certo. Como exatamente um movimento corporal, sabe? Tipo um passo deslizando para trás no palco, ou uma batida cheia de respirações, como isso pode ser uma ameaça maior para o poder do que um discurso político cheio de argumentos e dados? Como o som é mais perigoso que a palavra? Isso levanta uma questão fascinante sobre biologia e como o nosso cérebro processa a rebeldia. Pensa assim, um discurso político entra pela porta da frente do intelecto, né? Ele vai direto para o córtex pré-frontal, que julga, analisa e racionaliza. Tá, e o que isso significa socialmente? Significa que pode ser debatido, pode ser refutado por um oponente, pode até ser censurado de forma burocrática por quem está no poder. Entendi. Você consegue brigar com um argumento usando outro argumento. Exatamente. Agora, uma presença artística que recusa padrões tem um caminho totalmente diferente. Seja vestir algo que quebra regras de gênero ou uma batida que domina o seu corpo fisicamente, essa arte não bate na porta da frente. Ela arromba a porta dos fundos da mente. Vai pro instinto. Vai direto pro sistema límbico, a nossa central de emoções. Sabe quando o seu pé começa a bater no chão no ritmo de uma música antes de você perceber que está gostando? Nossa, sim. Involuntário. A música burla as defesas lógicas. Uma batida rítmica que faz milhões de pessoas marginalizadas sentirem poder e euforia ao mesmo tempo. Cara, isso não pode ser refutado com um argumento no Congresso. É visceral. Atua num território onde a palavra simplesmente falha. Caramba! Então, o que tudo isso significa para nós, meros mortais, que ouvem essas músicas? Porque se esse impacto é incontrolável, isso nos leva ao receptor final da arte, que somos nós mesmos. É o elo final da corrente. Já que a performance burla a nossa lógica, a reação que ela provoca funciona como um holofote virado ao contrário. Em vez de iluminar o artista, ilumina a gente.
O ensaio toca nesse ponto dizendo que o ego humano contemporâneo expandiu ao limite, né? E a sociedade gera muito mais ruído e julgamento do que essência. A música, não. Como diz o texto, ela apenas entra. E esse é um momento de colisão entre a obra e o mundo. A música entra no ambiente e aí o que acontece? Alguns caem num choro profundo. Outros rejeitam com uma raiva desproporcional. Outros simplesmente dançam libertos. E outros correm para julgar. Cada um reage de um jeito bizarro. Sim, e a conclusão do Elder é magistral. Essas reações diametralmente opostas não estão contidas na música. A música é só uma frequência no ar. Ela não contém a sua raiva, não contém a sua devoção. O que você sente está guardado dentro de você. A música é só o reagente químico que revela o que já estava adormecido ou reprimido ali. É uma dinâmica brilhante. A melhor analogia que eu consigo fazer para isso é aquele clássico teste psicológico de Rorschach, sabe? Ah, as manchas de tinta. Exato. Aquelas manchas simétricas no papel que os psiquiatras usavam. A mancha de tinta, que nesse caso é a música ou o artista, simplesmente existe no papel. Ela é preta e branca. Não tem agenda oculta. Mas se uma pessoa olha e fica apavorada, jurando que vê um monstro ameaçador, enquanto outra olha para a mesma mancha e vê uma borboleta dançando, a mancha não mudou de formato. Perfeito. O que esse teste revela não é o formato da tinta. Ele revela as tensões reprimidas, os traumas não resolvidos e as divisões da própria pessoa que está olhando. No fim das contas, a figura pública dele foi um teste de Rorschach, monumental, projetado no céu para o planeta inteiro se diagnosticar. Uma analogia espetacular, porque é aí que o ensaio atinge o ápice analítico. O autor nos leva a concluir que o desafio hoje não é tentar entender o artista. Isso é impossível agora. A verdade factual já foi soterrada por mitos. O desafio real é entender o que em nós reage a ele. É olhar para o próprio umbigo. Exatamente. Quando uma figura divide tanto a sociedade, criando tribos que se odeiam, isso não fala mais do objeto. Fala das nossas fraturas, da nossa dificuldade coletiva de lidar com a dualidade, de aceitar que luz extrema e sombra extrema podem coabitar na mesma pessoa. A gente quer botar todo mundo em caixinha de herói ou vilão, né? Sim, e a verdade perde o valor quando a gente só usa ela como arma para separar as pessoas. O legado real e duradouro não é a veneração cega. É como a existência dessa figura obriga a cultura a confrontar a sua própria hipocrisia interna. Olha, essa é uma mensagem que quem nos ouve precisa absorver urgentemente, especialmente na forma como a gente consome informação hoje em dia. Com certeza. Sintetizando nosso mergulho nesse ensaio, nós partimos de uma fundação difícil, aprendemos que o custo humano de transformar uma criança numa engrenagem para virar símbolo global é devastador. Vimos que esse impacto artístico recusa o debate e afeta direto a nossa biologia. E percebemos que a nossa reação passional a esses ícones é, no fundo, um espelho das nossas questões mal resolvidas. E o texto termina com uma frase lindíssima. Aplauso para quem teve coragem de tocar no intocável. É uma síntese muito poderosa e dissecar um texto desse hoje é vital para a nossa audiência. Nós vivemos no epicentro da era do excesso de informação, no auge da cultura do cancelamento rápido, onde vidas são reduzidas a vídeos de 10 segundos. Tudo é tão descartável, né? Muito. Consumir cultura pop hoje exige uma maturidade brutal. Exige apertar o pause e dar um passo atrás e perceber quando a gente deixa de consumir a arte e passa a usar pessoas públicas como lixeiras para projetar nossas próprias angústias e vazios. O texto não pede para santificar ninguém. Ele pede autoconsciência plena perante o espetáculo da fama. E olha, tudo isso me deixa com um pensamento final que, honestamente, eu não consigo tirar da cabeça. Nós baseamos toda essa nossa exploração de hoje num texto sobre um humano real. Alguém de carne e osso, com falhas, que suportou a pressão de receber todas essas projeções complexas do mundo todo, mas... e agora? Como assim agora? Se as nossas reações mais extremas são espelhos das nossas fraturas, o que vai acontecer com a sociedade nessa nova era da inteligência artificial e dos influenciadores virtuais hipercurados? A gente precisa adotar um tom mais calmo, mais analítico,
porque a gente está falando de um fenômeno humano que foi atravessado por muita luz, mas também por excesso, dor e principalmente um impacto irreversível na nossa história. Sim, e o texto começa... a análise vai bem na fundação mesmo. Na infância, a criança antes do rei, como o Helder coloca. Uhum. Imagina só, gente. Ser colocado dentro de uma máquina, uma fábrica de precisão emocional e musical, antes mesmo de saber ler. Nossa, é uma imagem brutal, né? Mas é a porta de entrada necessária. A gente tem o costume de olhar para figuras estratosféricas só através dos números, dos recordes. Ou dos escândalos. Pois é. E quando a gente faz isso, a gente perde de vista a engrenagem humana, o motor que sustenta o fenômeno. Tipo Jackson 5, a imagem comercial que venderam pra gente era de um grupo de irmãos super talentosos, todo mundo sorridente. Mas o texto traz uma expressão que me marcou muito: destino treinado. Destino treinado. É forte. Muito. Não era assim, uma bandinha de garagem descobrindo o som por pura diversão. O talento ali não era uma escolha. Era como um acampamento de treinamento de ginástica olímpica de altíssimo rendimento, sabe? Aham. Totalmente implacável. O processo normal de crescer é arrancado da pessoa em prol de uma perfeição técnica absoluta. O choro, o grito, o movimento, tudo lapidado até a exaustão. O que é fascinante aqui é a ironia dessa dinâmica toda. Como assim? É que crescer sobre essa pressão insana gerou uma fissura profunda, claro. O menino que entrou nessa máquina nunca mais saiu totalmente de lá, mas ao mesmo tempo foi essa prisão de repetição exaustiva que forjou as ferramentas que ele ia usar depois. Espera aí. A prisão construiu a chave de certa forma? De certa forma, sim. A disciplina imposta lá no começo deu para ele um vocabulário técnico que ninguém mais tinha, aquele senso de ritmo sobre-humano, o controle do som. O mesmo ambiente rígido que interrompeu a infância foi o que forjou a linguagem que ele usaria para tentar se libertar na fase adulta. Caramba! Então toda aquela base mecânica imposta foi o que permitiu que ele traduzisse a própria dor e a visão de mundo depois. A humanidade dele meio que tentou escapar por essas frestas técnicas, né? Uhum. E essa base de precisão técnica absurda que permitiu que, quando ele finalmente se libertou, ele não fizesse só mais um sucesso passageiro. Ele causou um verdadeiro terremoto. Um terremoto mesmo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, pessoal. Porque quando ele passa para a carreira solo, o texto não descreve isso como uma evolução artística normal. Ele chama de implosão cultural. Implosão cultural. O termo é perfeito. Sim. Ele não pediu licença. A arte dele meio que redesenhou o próprio corpo da música pop. Exato. A gente tem que lembrar que, antes, a dança na música era, na maioria das vezes, só um acompanhamento. Um enfeitezinho, sabe? Aham, tipo um fundo de palco. Isso. O que aconteceu ali foi que a dança deixou de ser mero movimento para virar linguagem. O som deixou de ser só entretenimento para se tornar um fenômeno coletivo, visual. A atitude dele não era de pedir permissão para a indústria. Ele deslocou a indústria inteira. E olha, eu vou te falar, eu acho isso instigante demais. Porque o senso comum, tipo as conversas de bar, geralmente colocam os grandes astros do pop como produtos perfeitos da indústria, né? Marionetes de corporações. É o que a maioria pensa. Pois é, mas o texto argumenta o exato oposto nesse caso, que a indústria foi deslocada por ele. E eu fico me perguntando, como é possível mover estruturas de poder tão gigantes, corporações bilionárias, sem acabar virando um alvo no meio do caminho? Ah, aí que tá. Deslocar essas estruturas sempre cobra um preço. E um preço altíssimo. Não sai de graça. De jeito nenhum. A indústria aceita a mudança quando ela traz um lucro astronômico, óbvio. Mas ela nunca jamais perdoa o incômodo. E ele confrontou a indústria de forma muito silenciosa, mas escandalosa ao mesmo tempo, expondo o mundo através daquela presença artística. Tocando em questões de desigualdade, né? A humanidade mais marginalizada. Exato. E quebrando barreiras raciais que a própria indústria impunha. A arte que expõe as coisas incomoda infinitamente mais do que a arte que só explica ou entretém. Nossa, com certeza. E é justamente esse tamanho colossal e esse incômodo todo que foi gerado que empurra a análise para a fase do auge, que é quando o artista deixa de ser visto como um ser humano comum
e vira algo muito mais perigoso. Um símbolo. Um símbolo. No topo absoluto, o indivíduo simplesmente deixa de pertencer a si mesmo. Esse é o ponto central do texto do Helder. Quando alguém se torna um espelho global, deixa de ser visto e passa a ser interpretado. Se a gente conectar isso ao panorama geral, dá para entender a tese dele sobre o ego humano. Aquele lance do teste de Rorschach. Isso. Essa analogia é genial. É como se o mundo inteiro estivesse fazendo um teste de Rorschach em escala global. Para quem não lembra, o Rorschach é aquele teste psicológico com umas manchas de tinta, sabe? A mancha é sempre a mesma, mas um paciente olha e vê uma borboleta, o outro olha para a mesma mancha e vê, tipo, um monstro atacando. Perfeito. O mundo projetou nele tudo o que queria ver, tudo ao mesmo tempo. Alguns olhavam para ele e viam pura genialidade, magia, pureza. Outros olhavam para a exata mesma figura e viam estranheza, controvérsia, perigo, ruína. O que as pessoas enxergam reflete muito mais os medos e as neuroses delas mesmas do que a figura ali no palco. Então a interpretação é puramente projeção. Totalmente. O texto sugere que o nosso ego coletivo expandiu até o limite. E nesse vazio de não conseguir criar algo com esse nível de impacto, a sociedade passou a focar só no ruído, sabe? Na polêmica, em vez de focar na essência. A interpretação definitivamente não é a verdade. E com o mundo inteiro jogando luz e sombra em cima do artista, a história inevitavelmente se fragmenta, né? O legado vira meio que um campo de batalha. É o que sempre acontece com legados monumentais. Eles nunca atravessam o tempo sem serem disputados. É uma briga constante entre idolatria de um lado e dúvida e julgamento do outro. E o autor, o Helder, ele é categórico nesse, ele diz, as narrativas mudam, mas o impacto permanece. Tem uma frase no texto que é: legado não é opinião, legado não debate. Ele acontece. E ele faz umas comparações de muito peso para ilustrar isso. O Sócrates. Isso. Pensa no Sócrates. Ele não deixou um único livro escrito por ele mesmo. Foi julgado, atravessou os séculos e moldou o pensamento ocidental. O Bruce Lee não foi só sobre dar chutes. Ele moldou uma filosofia e o movimento corporal no pós-vida dele. O Muhammad Ali também, né? Que transcendeu completamente as cordas do boxe. Exatamente. O texto afirma que o Michael Jackson pertence a essa mesma camada. Não importa a questão da perfeição ou dos erros, o fato é que ele foi impossível de ignorar. Se o legado não é debate e ele simplesmente acontece, a forma como a nossa sociedade debate e lembra dessa pessoa hoje, tipo, com todas as controvérsias, isso não acaba, de certa forma, alterando o próprio legado com o passar das décadas? Olha, é uma tensão válida. Mas a gente precisa separar as coisas. O que a gente debate constantemente é a narrativa. As sombras, as fofocas, as polêmicas. Certo. Mas o impacto físico e cultural, isso é um fato inalterável. É como Sócrates ou Ali. A força da mudança deles existiu no plano real. O legado acontece como uma força da gravidade, sabe? Força da gravidade? Como assim? Não importa qual é a sua opinião sobre a gravidade. Se você gosta dela, se você odeia ela, ou se acha que ela tem falhas, ela vai continuar puxando as coisas para o chão. A narrativa muda, o mapa muda, mas o território que a gravidade afeta, esse já está modificado para sempre. Uau! Mapa e território. Faz todo sentido. Mas aí me surge uma baita dúvida. Se o impacto é essa força irrefreável da natureza, tipo a gravidade, como é que as pessoas que, sei lá, dão o play numa música dele hoje devem lidar com todas essas camadas pesadas de informação? Isso levanta uma questão importante, que nos leva à parte mais filosófica do texto, o espelho final. É a parte que descreve a música como uma filosofia viva, né? Exatamente. A música, na sua essência, não precisa de tradução. E ela, com certeza, não pede permissão para agir. Ela simplesmente entra no sistema nervoso da pessoa. Ela bypassa o cérebro lógico e vai direto no sentimento. Isso. E o que o Helder diz é brilhante. Se alguém ouve uma faixa e começa a chorar compulsivamente, ou se outra pessoa ouve e sente rejeição, ou se alguém só quer dançar ou até julgar, nada disso está de fato dentro da faixa de áudio. Pera, sério?
As reações não vêm da música? A música é só o catalisador. O choro, a raiva, a vontade de dançar, tudo isso já estava dentro de quem está escutando. A música apenas revela o ouvinte para ele mesmo. Caramba, a música revela o ouvinte. Então, o verdadeiro desafio aqui, segundo o texto, não é tentar dissecar e entender o Michael Jackson de forma definitiva. É entender o que em nós reage a ele de forma tão visceral. Perfeitamente colocado. Então, o que tudo isso significa na prática para o nosso dia a dia? Eu fico pensando como isso se conecta com quem está com o fone de ouvido agora escutando a gente. Se tem algo na cultura que divide tanto as opiniões e causa essas reações viscerais e extremas, isso não fala mais do objeto observado, fala do próprio observador. É um exercício de maturidade coletiva, sabe? Sim, porque se a nossa busca pela verdade ou nossa interpretação serve apenas para criar divisões e separar as pessoas, então essa verdade perdeu o valor prático dela. E é aí que está a beleza da mensagem final do Elder. O verdadeiro legado do intocável, de figuras dessa magnitude, é obrigar o resto de nós a confrontar a nossa própria natureza, nossos limites morais, nossas projeções. Que jornada, pessoal! A gente começou olhando para uma criança presa numa fábrica de precisão implacável. Passamos por essa implosão cultural gigante que mudou a anatomia do entretenimento. Vimos o fardo absurdo que é se tornar o espelho do mundo inteiro. E, finalmente, esse poder revelador, quase assustador, da música. É um mergulho em tanto na complexidade humana, né? Muito. E eu acho que a gente tem que ecoar aqui a frase de encerramento do próprio autor, que sintetiza tão bem isso tudo. Ele diz: aplauso para quem teve coragem de tocar no intocável. É preciso muita coragem intelectual para sair do conforto das opiniões rasas e encarar o impacto real das coisas. Com certeza. E para deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha antes da gente ir embora, eu quero deixar uma provocação para quem nos escutou até aqui. Manda bala. Se as nossas reações mais extremas, sabe, mais apaixonadas ou raivosas aos grandes ícones culturais são, na verdade, só reflexos das nossas próprias paisagens internas, quem são os outros espelhos da nossa era moderna? Nossa, boa pergunta. Quem são essas figuras que a gente está usando hoje em dia para esconder ou para revelar os nossos próprios medos e ansiedades? E mais perigoso ainda, o que acontece com a nossa sociedade quando todos esses espelhos inevitavelmente se quebrarem? Fica aí o mistério, né? Quando os espelhos quebram, a gente é forçado a olhar para o próprio rosto sem filtro. É uma reflexão para levar para a vida. O legado real e duradouro não é a veneração cega. É como a existência dessa figura obriga a cultura a confrontar a sua própria hipocrisia interna. Olha, essa é uma mensagem que quem nos ouve precisa absorver urgentemente, especialmente na forma como a gente consome informação hoje em dia. Com certeza. Sintetizando nosso mergulho nesse ensaio, nós partimos de uma fundação difícil, aprendemos que o custo humano de transformar uma criança numa engrenagem para virar símbolo global é devastador. Vimos que esse impacto artístico recusa o debate e afeta direto a nossa biologia. E percebemos que a nossa reação passional a esses ícones é, no fundo, um espelho das nossas questões mal resolvidas. E o texto termina com uma frase lindíssima: aplauso para quem teve coragem de tocar no intocável. É uma síntese muito poderosa e dissecar um texto desse hoje é vital para a nossa audiência. Nós vivemos no epicentro da era do excesso de informação, no auge da cultura do cancelamento rápido, onde vidas são reduzidas a vídeos de 10 segundos. Tudo é tão descartável, né? Muito. Consumir cultura pop hoje exige uma maturidade brutal. Exige apertar o pause, dar um passo atrás e perceber quando a gente deixa de consumir a arte e passa a usar pessoas públicas como lixeiras para projetar nossas próprias angústias e vazios. O texto não pede para santificar ninguém. Ele pede autoconsciência plena perante o espetáculo da fama. E olha, tudo isso me deixa com um pensamento final que, honestamente, eu não consigo tirar da cabeça. Nós baseamos toda essa nossa exploração de hoje num texto sobre um humano real. Alguém de carne e osso, com falhas, que suportou a pressão de receber todas essas projeções complexas do mundo todo. Mas, e agora? Como assim agora? Se as nossas reações mais extremas são espelhos das nossas fraturas, o que vai acontecer com a sociedade nessa nova era da inteligência artificial
e dos influenciadores virtuais hipercurados. Porque em muito pouco tempo, não vai ter mais um humano real e falho sofrendo para atuar como receptor do nosso escrutínio cruel. Quando tivermos apenas algoritmos perfeitos gerando arte, será que esse espelho digital invulnerável vai continuar refletindo as contradições da nossa humanidade? Ou será que ele vai refletir de volta para a gente só o frio e silencioso vazio algorítmico do nosso próprio ego infinito? Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. Foi uma conversa verdadeiramente formidável e a gente se vê na nossa próxima exploração. I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top. This is your story. Honor your past So you wanna be starting something. and embrace the future. That's what people want. Q, can you lower the lights for me, please? Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man.